Ou seja, gengiva sangrando é motivo para o paciente procurar o dentista. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Essa questão do sangramento da gengiva? Gengiva não sangra, né? A gente tem uma quantidade de pessoas com sangramento no nosso país, até no mundo. Você pode parecer estranho, mas até aqui na Austrália, na Suécia um pouco menos, mas aqui na Austrália eu tive que um pouco discutir isso um pouco melhor, porque às vezes tem aquela acomodação de que a gengiva está sangrando, é normal, um pouco normal. Infelizmente no Brasil isso é muito comum. Achar que o Dizer sangramento que o sangramento da gengiva é é normal. normal. E não é, você não. Nenhuma área do corpo sangrante é Devia normal. sangrar Não, deve normalmente. não sangrar normalmente. Você tem sempre o que a gente chama de selamento biológico. Você tem um selamento daquela região. Né? Aquela área está sempre selada. E o selamento da gengiva é feito por um epitélio que fica entre a gengiva e o dente. Então, quando você começa a acumular placa e inflama a gengiva, né, eu costumo até dar esse exemplo. Eu pergunto às vezes aos alunos de pós-graduação: por que a sua gengiva está sangrando? Está sangrando porque está inflamada. Eu falei: então tá, se você receber uma pancada no braço e ficar inflamado, vai sangrar? Não. Então por que você está associando esse sangramento à inflamação? O sangramento ele é associado à ruptura da camada epitelial de célula. Então, um sinal muito claro que o paciente vai passar para você é a gengiva está vermelha. Então, o dentista tem que sempre explicar isso para o paciente. Gengiva vermelha não é normal. Né? Sangrar menos ainda. Né? Então, se está sangrando, houve rompimento. Então, seria até uma segunda fase. No índice de gengival, que a gente usa, né, para quantificar a inflamação, qualificar e quantificar a inflamação, ele usa uma parte gengiva inflamada sem sangramento e a outra é gengiva com sangramento. Então, a vermelhidão já é um sinal inicial de que já perdeu o controle. Se você tiver um sangramento na uretra, ou na vagina, ou no ouvido, ou no nariz, que são áreas de mucosa de contato com a parte interna, você fica desesperado, você vai procurar um médico imediatamente. Sim, e na gengiva a gente tolera, né? Como aquela noção errada que eu tinha de que sangramento na gengiva, em consequência de passar o fio dental, era uma coisa normal e aceitável. Isso é errado, erradíssimo. Então vou parar de passar o fio dental porque aí não sangra. Aí eu falo que isso aí é igual você se caiu no chão, se ralou todo e pega uma gaze para limpar a ferida. Se você vai sangrar, você vai parar de limpar com a gaze? Ou você vai continuar limpando até fechar a ferida? É o mesmo pensamento. Você vai usar o fio dental, só está te ajudando, não está atrapalhando em nada. Ele está tirando dejetos que estão em cima daquela ferida. Então você não pode parar, você tem que fazer, vai sangrar, sangra, não tem problema, vai estar limpando, a cicatrização vai acontecer naturalmente.